Olá, prezado aluno, prezada aluna, sou a professora Nicole e hoje nós vamos trabalhar a nossa última aula prática da disciplina de estradas, onde você aprenderá sobre o projeto geométrico de rodovias. E aí você vai aprender como são feitos os cálculos das curvas horizontais, que são aquelas curvas que a gente tem nas rodovias. Existem diferentes curvas, mas a gente vai trabalhar nessa prática as curvas horizontais. E aí, para que a gente consiga realizar essa prática, a gente precisa entender quais são os objetivos dessa nossa aula prática. Vamos conhecer nossos objetivos? Então, nós temos como objetivos aplicar os conhecimentos sobre a geometria da via para elaborar o alinhamento horizontal em uma estrada, definir os elementos básicos para elaborar o traçado em uma planta e também temos como objetivos escolher o traçado na planta, selecionar os raios das curvas, né? A gente vai entender como que a gente vai fazer esse cálculo e determinar esses raios, calcular as estacas dos pontos notáveis e, então, das curvas horizontais. Bom, você talvez não se lembra, mas quando a gente fala de rodovia, as rodovias elas são todas estaqueadas. Então, para se fazer um projeto geométrico e até para executar a obra, são feitas estacas que são lançadas pela topografia que vão mostrar justamente o traçado dessa rodovia. Então, essas estacas elas são previstas desde projeto para que depois sejam executadas lá na obra conforme foi realizado no projeto. Vamos ao quadro então para começarmos? Antes da gente ir para a parte prática especificamente, a gente precisa relembrar alguns conceitos relacionados à geometria das rodovias. Nós temos que as rodovias, elas são projetadas para atenderem às necessidades de veículos individuais, com liberdade sobre a pista de rolamento. E um projeto geométrico, ele é elaborado de forma tridimensional para a horizontal e para a vertical separadamente, mas sempre de forma interligada. A gente vai trabalhar na aula de hoje o projeto horizontal, ok? E quando nos referimos a projetos horizontais, chamamos de planta. E quando falamos do projeto vertical, nós nos referimos à palavra grade. Então, saiba essa diferença. Se você estiver falando de uma planta, quando se fala de geometria e projeto de estradas, é de fato um projeto horizontal. Se você usar o termo grade, já sabemos que é um projeto vertical. Então, como nosso foco é o projeto horizontal, a gente precisa entender que existem duas formas geométricas, né? As curvas, elas podem ser circulares ou de transição, né? E nós temos também as tangentes, que são segmentos retos das estradas. E a gente tem que normalmente utilizam-se as tangenciais verticais, que são segmentos retos, e as curvas verticais, que são também arcos parabólicos. E além disso, nós temos também algumas sugestões normativas. A primeira delas é relacionada à continuidade nas inclinações de rampas consecutivas, né? Deve-se tomar cuidado quanto a isso. Também temos em relação a rampas com taxas diferentes, que devem ser projetadas das mais íngremes para as mais suaves, sempre. E temos sugestões normativas ainda relacionadas aos trechos de rampas extensas e íngremes, que devem ser intercalados com trechos de rampas mais suaves. Existe também a sugestão normativa com relação a evitar trechos de grade, projeto vertical, muito colado, pois dão ao usuário uma falsa impressão de que há condições de ultrapassagem e ainda tem-se que entende-se como grade colado aquele que as cotas são muito próximas à cota do terreno natural. E isso, então, deve ser evitado. Eu trouxe aqui para você uma tabela onde nós temos as classes de projeto de rodovias, né? Então, nós temos a classe 0, 1, que é dividida em A e B,
2, 3 e 4, sendo que a 4 também é dividida em A e B. E aí nós temos aqui, nessa tabela, as características dessa via, se ela é uma via expressa, com controle total de acesso, se ela é uma pista dupla, se ela é uma pista simples. E nós temos também o critério de classificação técnica, né, dessa via, sendo que várias delas são classificadas aqui de acordo com o volume diário médio, o VDM, que a gente já trabalhou em aulas práticas anteriores. E aí aqui a gente tem também uma velocidade indicada de projeto, ok? Que precisa ser levada em consideração para os cálculos das curvas. Então, a gente vai ver ao longo da nossa aula que o primeiro ponto para se dimensionar uma curva é calcular o raio de curvatura. E para calcular o raio de curvatura, eu preciso da velocidade. E para determinar qual é a velocidade, a gente utiliza essa tabela que eu acabei de mostrar para você, ok? Então, tendo essa velocidade, sabendo a velocidade máxima daquela via, a gente pode depois dimensionar as curvas. Então, é um ponto muito importante, né, saber qual é essa velocidade máxima. E por isso que nós temos essa tabela que eu apresentei para você no slide. Agora nós vamos começar a trabalhar especificamente sobre as curvas. Vamos ver no slide quais são os elementos que se tem nessas curvas. Então, nós temos aqui uma curva horizontal circular, tem um ponto de origem aqui, essa curva ela tem um ângulo chamado de ângulo AC, que ele pode ser essa abertura aqui, mas ele se repete aqui, então é mais fácil obter ele nesse local do que aqui, muitas vezes. Nós temos, então, a origem, nós temos as tangentes, que são as linhas retas aqui, onde a gente vai aplicar a nossa curva. Deixa eu só apagar para não ficar tão sobrecarregado o desenho. Nós temos também o PC, que é o ponto inicial da curva, o PI, que é considerado esse ponto aqui da união das tangentes, e o PT, que é o ponto final da curva. As tangentes eu já falei para você. Nós temos o desenvolvimento, que é esse em azul aqui, que é justamente, né, o comprimento aqui de toda a curva, chamado de D. O raio, ele vai ser o valor aqui de R, ok? Como o PI, que eu mostrei aqui para você, nós temos que o PI ele é o ponto de interseção das tangentes, então, nós temos aqui uma tangente, aqui outra, no ponto onde elas se encontram, a gente tem o PI. E nós temos que o ponto PC, que é o início da curva, ele é calculado pela estaca do PI, aqui, menos a tangente, que está aqui, ok? E o PT, que é o ponto final, observe que para calcular o PT, eu não posso pegar o PI, porque eu vou ter a curva aqui com esse desenvolvimento, então eu não posso pegar o PI. Eu vou ter que pegar o PC, que é o ponto inicial, e somar esse ponto ao desenvolvimento, que é o D, ok? E a gente tem ainda também que a gente pode dimensionar essa distância aqui, que é chamada de E, que é o afastamento, que é a distância entre o PI e o desenvolvimento da curva. Então, todos esses dados aqui, eles precisam ser obtidos. E como eles são obtidos? Eles são obtidos por cálculo e são também obtidos por projeto. Por exemplo, numa situação real, você vai fazer um traçado de uma curva, de uma estrada, na verdade, não de uma curva. Esse traçado ele é feito por tangentes, por linhas retas. E aí, onde você tiver uma mudança de angulação, você vai projetar, você vai fazer os cálculos de uma curva. E aí, para calcular essa curva, você vai precisar da velocidade e você pode usar ali
da sua planta, onde você for desenhar essa curva, as distâncias, tudo deve estar em escala para não se ter problemas. E aí, com os dados de projeto e a velocidade e também as equações que a gente vai estudar, você dimensiona todos os pontos necessários para essa curva, ok? Vamos voltar ao quadro? E aí, para calcular as curvas, nós precisamos dimensionar o raio de curvatura, onde o raio de curvatura, chamado de RC, ele é igual a velocidade ao quadrado. Então, lembra que eu falei para você que a gente precisa da velocidade para dimensionar o raio? E aí, ele é dividido por 127 vezes o E, que é a superelevação, que é aquela inclinação transversal da pista, né, em relação ao seu pano horizontal. Esse E, ele é de 10% para rodovias e de 6% para a zona urbana, mais o FT, que é a tração, ou o atrito, na verdade, não tração, eu vi o T e lembrei de tração, é o atrito transversal do pneu com o pavimento, ok? Então, o raio é obtido por essa equação, velocidade ao quadrado, dividido por 127 vezes a superelevação mais o atrito. Sendo que, então, a superelevação, eu já disse para você que para rodovias nós temos valores de, de 10%, e o FT, ele varia de acordo com a velocidade, de acordo com essa tabela que eu trouxe aqui no slide. Então, nós temos os valores de FT máximo para cada valor de velocidade. No projeto que a gente vai trabalhar, a nossa velocidade ela vai ser de 70 km por hora, pelas características da via. Então, quando a gente for dimensionar, vamos já lembrar que o nosso F vai ser de 0,15, ok? E aí, então, com estas informações, a gente calcula o primeiro ponto, que é o raio de curvatura. Como que eu vou fazer o andamento desta aula prática? Nós vamos primeiro entender a teoria, entender como os cálculos são feitos e depois eu vou passar para você um roteiro de cálculo e a gente vai fazer esses cálculos em conjunto, ok? Vamos voltar ao quadro? Dando sequência, depois do cálculo do raio, nós precisamos calcular o grau de curvatura, que é chamado de G, que ele nada mais é do que o ângulo que com o vértice no ponto O, que é o ponto de origem, correspondente a uma corda de base de 20 metros. O 20 metros aqui é uma estaca. As estacas, o estaqueamento em projetos de rodovias, ele é feito a cada 20 metros, ou seja, vamos supor que aqui esteja passando a minha estrada. Então, aqui eu vou ter a estaca 1, 20 metros para frente eu vou ter a 2, mais 20 metros a 3. Então, o estaqueamento ele é feito todo de 20 em 20 metros. E o G, então, ele é calculado, aqui já indo para a parte simplificada, dividindo 1.146 pelo raio de curvatura. A gente entra, já por causa dessa equação aqui, a gente entra com o G, a gente obtém o G em graus, entrando com o raio em metros, para facilitar os cálculos. Então, assim a gente determina outro ponto, que é o G. Depois disso, a gente precisa determinar a tangente da nossa curva, sendo que essa tangente ela é igual ao raio de curvatura vezes a tangente do ângulo AC dividido por 2. Nessa equação, a gente entra com o ângulo AC em graus e a gente obtém a tangente em metros, ok? Depois disso, a gente precisa calcular o desenvolvimento. Lembrando que lá na nossa curva, o desenvolvimento é justamente o comprimento aqui da curva, que eu indiquei como uma cota aqui, ok? O desenvolvimento, ele é utilizado, calculado a partir da equação 20 vezes o ângulo dividido pelo G, que é o grau de curvatura, que a gente acabou de ver no slide anterior a fórmula.
E aí, nessa fórmula, a gente entra com o AC e o G em graus e o D sai em metros. Ou então, a gente pode aplicar essa equação aqui de π vezes o raio, vezes o ângulo, dividido por 180 graus, para o AC em graus e o D em metros. Eu, particularmente, gosto de usar essa equação aqui, que a gente entra com os dois valores em graus e já sai em metros. É uma equação mais simplificada, mais fácil de ser feita. E aí, depois disso, a gente precisa calcular os pontos, né, o PC, o PI e o PT, e fazer o estaqueamento, né? Então, a gente tem todos esses pontos para calcular, para desenvolver o projeto geométrico horizontal de estradas. E aí, eu trouxe para você um roteirinho dos passos que a gente deve seguir para obter o sucesso nesse projeto. Acompanhe comigo. Então, a gente deve, primeiramente, fazer o desenho no AutoCAD, do traçado, né, do trajeto, fazer a determinação do raio, determinar o ângulo central, qual que é esse AC, fazer o cálculo dos demais elementos, da tangente, do desenvolvimento, do grau, do G, de curvatura, e determinar os pontos PC e PT, calculados em distâncias e depois transformados para estaca por divisão. As estacas podem ser de 20 ou 50 metros. Nós vamos utilizar para essa prática as estacas de 20. E aí agora é a hora então da gente colocar a mão na massa e a gente escolher o nosso traçado lá no AutoCAD, onde eu vou disponibilizar para você no seu AVA este arquivo em AutoCAD para que depois você realize a prática também. Então agora, vamos à câmera de documentos para que a gente comece esse procedimento. Então, nós vamos escolher um traçado. Eu trouxe aqui para você várias curvas de nível, onde você consegue visualizar, ó, eu vou aproximar bem para você conseguir ver essas curvas de nível. As curvas de nível são essas em marrom. Elas estão a cada 5 metros, ó, observe aqui nós temos 835, 840 e 845. Então, essas curvas de nível, elas são as que serão utilizadas no nosso projeto. E aí, para você verificar o traçado, eu tracei aqui como se a gente fosse fazer uma estrada desse ponto A, aqui, ok? Para o ponto B, aqui nós temos uma curva, observe, e aqui na sequência nós temos uma segunda curva, até a gente chegar no nosso ponto B. E aí, eu copiei isso aqui para o lado, opa, perdão, cliquei num botão sem querer, para a gente mexer, mas eu quero que você entenda em como que esse traçado ele é feito. Bom, eu sabia que eu tinha que ligar o meu ponto A aqui o meu ponto B. E aí, como que eu faço para realizar este traçado? Bom, para eu fazer esse traçado, o que eu tenho que levar em consideração? Se eu tiver, por exemplo, de um ponto a outro, uma subida ou uma descida muito grande, isso é ruim, porque eu vou ter que ter uma mobilização de terra muito grande para fazer os cortes e aterros, para que a estrada seja de fato, né, segura, para que as pessoas transitem de carro por ela. Então, quando a gente faz o traçado de uma rodovia, é bom a gente levar em consideração os pontos onde eu tenho uma menor influência da topografia, né? Então a gente faz isso normalmente pegando os pontos mais altos e tentando contornar locais onde eu tenho uma topografia muito acidentada, ok? Vamos voltar à câmera de documentos que eu vou mostrar isso para você. Então, nós temos aqui, por exemplo, se eu quisesse, você consegue ver, deixa eu aproximar, olha só como as curvas de nível aqui estão próximas, ou seja, vamos ver, os números estão diminuindo, quer dizer que eu tenho uma descida muito grande. Se eu quisesse ligar o meu ponto A ao meu ponto B, por exemplo, vou colocar uma linha aqui só para a gente ter uma ideia,
Se eu quisesse fazer uma estrada mais reta, então eu viria para cá e depois eu viria aqui para o meu ponto B. Claro que a gente jamais faria isso, né? Porque a diagonal aqui seria muito mais vantajosa. Mas aqui eu ia ter uma inclinação, uma declividade muito grande, e isso não é bom, é difícil de se dimensionar dessa maneira. Então, eu não devo sair de um ponto onde eu tenho uma declividade muito grande. E por essa premissa, eu fiz o traçado aqui, ó. Olha como as curvas de nível onde eu tracei, elas estão mais espaçadas. E aí, você faz o traçado levando em consideração isso, justamente para que seu trecho de rodovia ele seja mais seguro, ok? Então, o traçado levou em consideração estes pontos e eu joguei aqui para o lado o nosso ponto A e o nosso ponto B da nossa estrada. O que nós devemos fazer agora? Nós precisamos calcular as nossas curvas. Então, nós temos uma curva aqui e a outra curva logo na sequência aqui. Nós temos que o nosso ponto A, o ponto inicial, ele está na estaca de número 12, vamos supor que para cá você já tenha um pedaço de estrada, ok? Ele está na estaca de número 12, mais 9,8 metros. E aí, como que a gente vai fazer esse dimensionamento dessa curva aqui? Se você se lembrar, o primeiro ponto que precisa ser realizado é, de fato, o cálculo do raio. Você lembra que eu disse para você que a nossa rodovia de dimensionamento, ela será com uma velocidade de 70 km por hora? Então, nós vamos agora calcular o raio da curva. Você lembra de qual é a fórmula? Vamos ao quadro. Nós temos aqui, no quadro, a fórmula que a gente vai aplicar, onde a fórmula, ela nada mais é do que o RC, que é igual ao V ao quadrado, dividido por 127 vezes E mais FT. Então, qual que vai ser o nosso RC? Nossa velocidade é de 70 ao quadrado. Nós vamos dividir isso por 127 vezes... Qual que é o nosso E para a rodovia? 10%, 0,1. E o nosso FT, lembra que eu disse para você, para lembrar do valor lá da tabela, para velocidade de 70, nós temos um RC de 0,15, ok? E aí, se a gente realizar essa equação, nós chegamos a um RC de 154, eu vou colocar aqui 4 casas, vou apagar e puxar esse RC mais para cá, para não ficar tão apertado. Vou colocar 4 casas só por segurança, para a gente ter um dimensionamento mais certeiro, tá? Então, o RC fica de 154,3307 metros. E aí, a gente chegou ao nosso cálculo de RC. Para a gente dar sequência agora, tendo esse cálculo do RC, a gente vai precisar do nosso ângulo central. E como a gente vai determinar esse ângulo central? O ângulo central ele vai ser dimensionado lá no AutoCAD. A gente vai tirar essa medida da curva que a gente vai dimensionar. Vamos fazer isso agora? Então, nós temos aqui, eu vou tentar alterar a cor dessa linha para ver se você consegue visualizar ela melhor. Acho que assim em branco fica melhor para você visualizar, não é mesmo? Então, nós temos aqui, nossa curva de número 1 é essa daqui. Qual que vai ser o meu ângulo AC? Eu vou fazer um prolongamento, deixa eu só, o meu AutoCAD travou, só um momentinho. Eu vou ter que fazer um prolongamento dessa linha aqui
Deixa eu tentar destravar o AutoCAD aqui, espera só um pouquinho. Vamos voltar ao quadro, porque daí, nesse momento, enquanto o AutoCAD não trava, eu vou passar o próximo dimensionamento para você. Então, a gente vai ter que fazer, depois de determinar o ângulo AC, a gente vai ter que calcular também o nosso G, que nada mais é do que 1146 dividido pelo RC, que é o nosso ângulo. Então, vamos fazer esse cálculo enquanto o AutoCAD resolve voltar a funcionar. Quem trabalha com projetos sabe que isso é super comum. Então, o nosso G, o nosso grau da curva, vai ser igual a 1146, deixa eu apagar esse círculo aqui, dividido pelo nosso RC, que é de 154,3307. Se a gente fizer essa divisão aqui, a gente vai chegar a um G de 7,4256 graus aproximadamente, tá? Agora vamos voltar para o AutoCAD, que parece que ele resolveu funcionar. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou só tirar o orto aqui, para a gente conseguir fazer uma linha aqui. Aí, agora funcionou. Então, eu vou apagar essa linha aqui, porque ele tinha travado. Eu coloquei essa linha aqui só para a gente fazer um prolongamento até ela, dessa daqui. Por quê? Ó, essa é a nossa curva 1, ok? Qual que vai ser o nosso ângulo AC? Ele vai ser justamente esse ângulo aqui. Então, eu vou pegar aqui no AutoCAD... Opa, cliquei no local errado, peraí. Aqui na dimensão, vou pegar a dimensão angular e vou medir o ângulo aqui. Como a letra ficou muito pequenininha, eu vou aqui nas propriedades dela e vou colocar ela num tamanho de 6. Aí, agora sim, nós temos aqui, deixa eu colocar, eu acho que em amarelo às vezes vai ser uma cor boa para você ver. Deixa eu criar uma layer aqui em amarelo. Vou mudar essa dos pontos que era magenta para amarelo para ver se fica melhor de você visualizar. Vamos ver. Ah, fica, né? Fica bom. Então, 37 graus aqui é o nosso ângulo AC. Então, tá. Vamos marcar esse valor para a gente não esquecer. Então, o nosso ângulo AC é de 37 graus. Já posso apagar essa linha aqui, essa daqui é a do ângulo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a minha curva aqui no AutoCAD. E como que eu vou fazer essa curva? Bom, eu venho aqui na função de círculo, tá? E nessa função de círculo, eu seleciono o item que fica tangente, tangente e raio. Onde, nesse item, quando eu clicar nessas duas linhas e agora digitar o nosso raio, que a gente já calculou, que é de 154,3307, ó, o AutoCAD gerou, deixa eu colocar em branco aqui para você visualizar melhor, ele gerou o meu círculo com tangente nessas duas retas, que são as tangentes da minha curva, com o raio que a gente calculou. Então, eu vou lá no sistema do círculo, seleciono tangente, tangente e raio. E aí, agora eu preciso determinar os meus pontos. Então, eu vou aqui no centro. Se eu traçar uma linha do centro até aqui, eu tenho o meu PI. Traçando uma linha do centro até a intersecção aqui dos pontos, eu tenho o meu PC. E no final, o meu PT. Então, deixa eu colocar esses pontos em amarelo para você conseguir visualizar. E aí, vamos colocar agora aqui o texto, onde a gente vai escrever os nossos pontos. Então, nós temos o PI. Só que agora ficou muito grande. Deixa eu dar um scale aqui. Colocar em amarelo também. Então, o nosso PI vai ser qual? É esse ponto aqui, não é mesmo? Nosso PC é este ponto aqui. Vou editar aqui para colocar.
E o nosso PT da curva, o último ponto, está aqui. Então, vamos colocar o nosso PT aqui. Então, a gente já determinou graficamente, né, aqui no AutoCAD, os nossos 3 pontos notáveis principais. Mas a gente ainda tem que calcular alguns elementos. Quais elementos que a gente ainda precisa calcular? A tangente da nossa curva. Então, vamos ao slide para realizarmos este cálculo? Então, a nossa tangente da curva, ela nada mais é do que o nosso raio, o nosso RC, vezes a tangente do ângulo AC dividido por 2. Lembrando que o nosso ângulo lá a gente determinou de 37 graus, lá no desenho. Então, essa tangente vai ser igual a 154,3307 vezes a tangente de 37 sobre 2. Se a gente realizar esses cálculos, nós vamos verificar que a nossa tangente ela é de 51,6383 metros. Bom, determinamos a nossa tangente. Agora nós precisamos calcular o desenvolvimento dessa curva, sendo que o desenvolvimento, lembrando, ele é o comprimento do arco do círculo entre o ponto PC e o ponto PT. E ele é determinado pela equação de 20 vezes AC dividido por G. Então, vamos lá. O nosso desenvolvimento é 20 vezes o AC e o G são em graus. Então, o AC é de 37 graus e o G é de 7,4256. E aí, realizando essa equação, a gente chega em um desenvolvimento de 99,6552 metros. Então, esse é o desenvolvimento da nossa curva. Justamente esse trajeto aqui entre o PC e o PT. Ele é chamado de desenvolvimento e a gente acabou de obter os valores. A gente já fez o desenho do desenvolvimento lá no AutoCAD. E aí, a gente precisa fazer, depois disso, é a determinação do nosso estaqueamento, onde nós precisamos calcular o nosso PC e o nosso PT e transformar estes pontos não apenas em dados, em metros. Por quê? Porque o nosso projeto de estradas, ele é em estacas. A gente precisa fazer o estaqueamento dessas determinações. E aí, então, como que a gente vai fazer este estaqueamento? Bom, o primeiro ponto é determinar o nosso PI, nosso ponto de início. E você sabe como que você pode determinar esse ponto de início? Você lembra que lá no AutoCAD, né, a gente tem o nosso PI. E agora a gente vai lá para o AutoCAD para a gente entender qual que é esse ponto, né, dentro do nosso estaqueamento, como que a gente vai fazer esse cálculo. Então, nós temos aqui, ó, nós já estamos bem na frente do nosso PI, que é este ponto aqui, né, o ponto de intersecção das duas tangentes. Como que a gente vai descobrir a distância desse ponto para a gente fazer o estaqueamento? Bom, primeiro a gente precisa começar aqui no nosso ponto inicial. Então, o nosso ponto inicial, ele é o ponto A. E o nosso ponto A, ele está na estaca 12 mais 9,8 metros. Então, se a gente voltar para o slide, nós temos que o nosso PI, ele vai estar na estaca 12. Estaca 12 quer dizer o quê? Quer dizer que antes desse ponto eu tenho 12 estacas de 20 metros. Eu preciso transformar isso para metros. Então, eu multiplico o número das estacas pelo comprimento que se tem entre elas, que é de 20 metros. Mais 9,8, deixa eu colocar a vírgula mais para baixo aqui, 0,8 metros. Só isso? Não. A gente tem que somar também a distância do ponto A até o nosso PI. E como que a gente faz isso? Vamos voltar lá para o AutoCAD. Então, a gente precisa
fazer a distância alinear aqui. Então, eu vou dar um comando de cota, que é o DAL, né, de distância alinear. Vou clicar no ponto A e vou clicar aqui no nosso PI. E vou gerar essa cota aqui. Deixa eu só aumentar a letra dela, que ficou pequenininha. Vou dar um ESC e a gente chega aqui a uma distância de 396,0285. Então, a gente vai colocar essa distância lá no quadro. A gente vai somar essa distância. Então, nós temos a distância de 396,0285. Então, esse vai ser o nosso ponto inicial. Então, se a gente fizer esses cálculos, a gente vai chegar a um ponto, uma distância inicial do nosso PI, uma distância inicial não, né? Uma distância do ponto inicial até o nosso PI, somando a trajetória dessa estrada, que vem antes do ponto inicial, num valor de 445,85 aproximadamente metros. Mas e daí? Lembra que a professora falou que a estaca, ela é feita, o estaqueamento é feito em estacas e não em metros? Então, a gente precisa transformar isso para estaca. Como que a gente faz? Divide por 20. Se eu dividir 645,8285 por 20, eu vou chegar num PI de 32 estacas mais uns quebradinhos aqui. Só que daí o que eu tenho que fazer? Eu não posso simplesmente deixar esses quebradinhos. Eu faço a transformação desses quebradinhos de volta para metros. Então, eu vou ter 32 estacas, faltou o ezinho aqui, mais 5,8285 metros. Você entendeu como esse cálculo ele é feito? Você compreendeu como se fazer esse cálculo? Vamos à câmera de documentos para eu mostrar aqui na calculadora para você entender como esse cálculo foi feito. Então, deixa eu só diminuir ela aqui. Nós temos o seguinte, então a gente chegou a um valor aqui, vou colocar 645,8285, que foi o nosso PI em metros. Dividindo esse valor por 20, para a gente transformar isso em estaca, a gente chega a 32,2914 estacas. Só que não existe 32,2914 estacas. Existem 32 estacas. Só que daí o restante aqui eu preciso voltar para metros. Então, o que eu faço? Eu diminuo os 32, porque eu já sei que são 32 estacas. E esse valor que sobrou, eu multiplico por 20 para eu voltar para metros. E aí eu tenho o meu 5,8285, que está lá no nosso slide. Voltando aqui ao slide, então a gente chega ao nosso PI de 32 estacas mais 5,8285 metros. Agora, a gente precisa calcular o nosso PC. Então, vou limpar a tela aqui. E a gente vai calcular agora o nosso PC. O nosso PC, ele é o nosso PI menos a tangente. Então, o nosso PC, eu vou colocar aqui o nosso PI, opa, não é PT aqui, é PI, em metros para facilitar, tá? Porque depois a gente vai ter que transformar para estaca de novo. Então, em metros, o nosso PI é 645,8285 menos a nossa tangente, que a gente calculou anteriormente, e a gente obteve um valor de 51,6383. E aí a gente chega a um valor de PC de 590
34,1902 metros. Dividimos por 20, fazemos o mesmo procedimento. E aí, a gente chega a um PC de 29 estacas, mais 14,1902, 1902 metros. Então, determinamos o nosso PC. E agora, a gente precisa determinar o nosso PT. Então, colocando aqui novamente um quadro branco, a gente vai calcular agora o PT, que é igual ao PC mais o nosso desenvolvimento, que a gente também já calculou. Então, agora, o nosso PC, que a gente acabou de calcular, vou usar o valor em metro também para a gente transformar para estaca só no final para facilitar. É 500, nosso PC é 594,1902, mais o desenvolvimento, que é de 99,6552. E aí a gente chega a um PT, realizando novamente os cálculos, de 693,8454 metros. Dividimos por 20 para transformar em estacas. Chegamos a um PT, faltou o T aqui, de 34 estacas mais 13,8454 metros. Bom, dimensionamos todos os nossos pontos. Agora, a gente precisa fazer o estaqueamento lá no AutoCAD. E como que a gente vai fazer esse estaqueamento? A gente vai colocar as estacas a cada 20 metros, numerar elas e desenhar a nossa curva certinha, para o projeto ficar redondinho. Vamos então à câmera de documentos? Vou fechar a sua calculadora aqui, porque agora você já entendeu como é feito o cálculo, né? E aí, agora, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem os nossos pontos aqui. Como a gente já determinou essas distâncias, eu vou cortar aqui, deixa eu dar um trim para cortar o círculo fora desse. A gente já tem a nossa curva aqui. E aí, a gente pode também cortar aqui a nossa tangente, porque a gente não vai mais precisar dela aqui, nem... Opa, cortei o lado errado, deixa eu dar um Ctrl Z, nem aqui. E aqui, deixa eu colocar em amarelo também, para você ver a diferença, vai estar a nossa curva. Então, eu posso apagar essa cota. E agora, a gente tem que fazer o estaqueamento. A gente começa o estaqueamento... Deixa eu só dar um trim aqui, que sobrou uma partezinha da linha reta, da tangente. A gente começa esse estaqueamento aqui do ponto inicial. Onde, então, eu vou colocar uma linha aqui na diagonal, vou copiar essa letra A e vou transformar ela na estaca aqui. O vermelho fica ruim para você enxergar, né? Eu vou colocar em amarelo, aqui. A letra A não está ficando em amarelo, deixa eu tentar copiar a propriedade. Ah, agora ficou. Vou rotacionar essa letra A aqui e vou diminuir ela um pouquinho. E ela vai virar a nossa indicação de estaca. Vou deixar aqui como E, a próxima estaca aqui no caso vai ser a 13. Então, vou deixar ela aqui já e a gente vai aprender agora a fazer o estaqueamento. Bom, deixa eu abrir a calculadora aqui do lado, para a gente utilizar no que for necessário. Deixar ela mais para o cantinho aqui. Então, o nosso ponto A, ele está na estaca 12 mais 9,8 metros. Quer dizer, então, que a minha próxima estaca está 20 metros menos 9,8, 10,2. Então, eu vou colocar essa estaca aqui
exatamente no ponto A e vou mover ela, seguindo esse alinhamento, 10,2. E aí eu vou ter a minha estaca 13. Agora, as próximas estacas eu vou colar essa daqui e depois vou mudar a numeração. Então, eu vou colocar aqui 20 metros, 40 metros, 60, 80, a cada 20 metros sempre. 100, 120, 140, 160, opa, só foi 60, 160. Faltou 140 aqui, acho que não foi também o 1, o meu 1 do meu computador está com problema. E agora eu vou editar aqui para fazer as numerações, vou dar um ED, então essa vai ser a minha estaca 14, aqui vai ser a 15, aqui vai ser a 16, aqui ó, ficou colado 2 vezes, deixa eu apagar o de baixo. Aqui vai ser a 17, e assim a gente vai seguindo. A 18, a 19, a 20, a 21. A letra ficou um pouquinho por cima da outra linha, mas eu não quero diminuir, senão vai ficar muito difícil para você ver. E assim, só para agilizar, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar todas essas cotas aqui, com exceção da primeira, e vou dar um CO e vou copiar desse ponto aqui até o próximo aqui, que daí eu já lanço as próximas. Deixa eu até apagar a última que ficou em cima quase do PC. Então, nós vamos aí só alterar a numeração, então vamos conferir. 13, 14, 15, aqui 19, 20, aqui paramos. Então, vai ser 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. E aí, eu vou mudar esse ponto do PC para dentro aqui, a gente sabe que a indicação dele é ali, e vou colar a 29, a estaca 29 aqui. Então, vai ser 20 metros daqui. E aí, vou editar o texto para estaca 29. E aí, se a gente for verificar, o nosso PC aqui, eu vou rotacionar ele também, para que você visualize melhor, e vou puxar uma indicação. O nosso PC, ele é o que a gente calculou lá? Ele era a estaca 29, vou colocar 29E, mais 14,1902 metros. Então, se a gente for puxar aqui, vou puxar uma linha de indicação exatamente do ponto, e colocar aqui embaixo. Colocar essa indicação em branco para ficar diferente das outras. A gente pode agora apagar essas linhas aqui. Então, a gente tem aqui o nosso PC, a gente observa que ó, a estaca 29 está aqui, o nosso PC está em 29 mais 14,19 metros. E aí, a gente pode colocar também a indicação do nosso PT, vou colar a indicação aqui em cima e a gente altera o valor. Nosso PT aqui é igual, se a gente recordar lá dos nossos cálculos, o PT é 34 estacas mais 13,8454 metros. Então, nós determinamos a nossa primeira curva. Vou apagar o PI aqui,
na verdade, vou editar ele, vou colocar aqui como curva 1. Então, a nossa curva 1 foi determinada. Deixa eu apagar o PT daqui, que a gente puxou a indicação dele para o lado. Então, nós fizemos todo o estaqueamento, a gente, de fato, confere que nosso estaqueamento estava certo, porque, ó, a gente fez de acordo com o ponto inicial e a gente chegou aqui na estaca 29, o PC está um pouco à frente dela, que é o 29 mais 19,02 metros. Aí nós temos o desenvolvimento, o estaqueamento poderia ser feito aqui também, mas o que eu quero que você faça agora para continuar essa prática, né? Agora nós vamos trabalhar o que você vai fazer para encerrar e para aprender de fato na prática como faz esse estaqueamento e esse cálculo das curvas. Agora você vai calcular a nossa curva de número 2. Então eu fiz a curva de número 1 e você vai aplicar os cálculos agora para a curva de número 2. Então agora é a sua vez de colocar a mão na massa, ok? Vamos ao quadro? Então, o que você vai realizar? Bom, ao invés de você escolher um traçado aqui em planta, considerando as características do terreno, você vai utilizar o que eu apresentei para você e vai marcar o PI da curva 2, ok? Você vai medir as distâncias, determinar o ângulo da curva 2, no caso aqui, e selecionar as curvas e determinar o raio delas, devendo também sempre enumerar essas curvas para que possa realizar, né, este dimensionamento. E aqui nós temos esse checklist para você conferir o que deve ser feito, sendo que depois disso você deve estaquear as tangentes e as curvas com estacas de 20 metros e também determinar os elementos, né, a tangente, o desenvolvimento, o grau de curvatura das estacas e dos pontos notáveis. Então agora a gente vai voltar a câmera de documentos para entender como que você vai fazer isso e quais são as diferenças do ponto inicial que eu fiz e do segmento que você vai dar na nossa aula prática agora. Então nós temos que, antes o nosso ponto inicial para a gente determinar o nosso PI aqui, era a nossa estaca aqui no ponto A, não é mesmo? Agora, na curva 2, eu até vou colar um curva 2 aqui, que é a que você vai determinar, você terá que realizar os cálculos, lembrando que, vou até colocar um comentário aqui, para você se lembrar depois. Qual é o RC? Você consegue imaginar qual que é esse RC? Bom, nós estamos tratando da mesma estrada, não é mesmo? Então, a velocidade vai ser a mesma. Então, o nosso raio vai ser o mesmo do anterior. Então, o nosso raio, ele é o valor lá de 154 e uns quebradinhos. Deixa eu pegar o valor aqui que eu anotei para passar para você utilizar. Então, o nosso raio, vou escrever ele aqui para deixar no arquivo para você, ele é de 154,3307 metros. E aí, os outros fatores você vai ter que calcular. Por quê? Porque o ângulo dessa curva vai ser diferente. Então, você vai ter que determinar o ângulo e para determinar o seu PI, o seu ponto inicial, você vai ter que levar em consideração, por exemplo, se a gente traçar aqui, só para você ter uma ideia, novamente a curva, utilizando o círculo 154,3307. Colocamos a curva aqui, deixa eu colocar ela em amarelo. Colocar uma linha aqui. Então, para você determinar o seu PI que está aqui, você vai ter que considerar o PT como um ponto inicial, assim como a gente considerou anteriormente lá o ponto A, e aí você vai ter que somar a distância aqui
que vai estar entre o PT e o início da curva. Opa, a distância é alinear, por isso que a cota não deu certo. Então, aumentando aqui só o tamanho. Ó, você vai ter que somar este valor aqui para continuar o estaqueamento e... Opa, desculpa, não é este valor, é o valor até o PI aqui, ó, perdão. Valor aqui de 160 ponto 2406 para determinar o valor do PI. E aí, depois de determinar o valor do PI, o valor do PC e do PT, desculpa, você vai considerar o desenvolvimento e a tangente igual a gente fez anteriormente. Então, o que muda só é essa parte aqui de considerar essa distância para obter o valor do PI. Isso que vai mudar, ok? Então, você tem todas as fórmulas, você sabe já foi apresentado a você como é feito o cálculo, e agora você tem que, de fato, colocar a mão na massa. Então, lembre-se, o raio é o mesmo, mas o ângulo vai ser diferente. Você vai ter que medir esse ângulo AC. Depois de medir esse ângulo, vai ter que realizar os cálculos de tangente, grau de curvatura e desenvolvimento, determinar aí os pontos PI, PT, IPC e fazer o estaqueamento do resto, dessa curva. Então, este é o procedimento, ele não é difícil. O documento de AutoCAD ele vai estar disponível para você no seu ambiente virtual de aprendizagem para que você consiga, né, partir desse ponto inicial que eu apresentei para realizar os cálculos e fazer o estaqueamento dessa estrada. Viu só? O procedimento não é difícil. É só você seguir o roteiro, realizar os cálculos e retirar as informações do Excel, ok? Então agora é a sua vez, né? Vá realizar essa prática. Espero que você tenha sucesso na execução dessa prática. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para lhe auxiliar, ok? Muito obrigada pela atenção. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo todas as aulas práticas e também as aulas teóricas da disciplina de estradas e lhe desejo ali um futuro, né, excepcional na área da engenharia, que você atue realmente na área que você gosta e nunca pare de estudar, né? Continue sempre se especializando para ser um profissional de sucesso e de destaque no mercado de trabalho. Então, muito obrigada pela atenção e até mais!